Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós, esteja com todos nós. Amém? Que Deus os abençoe, parabéns aniversariantes, parabéns a vocês. Então, no caminho de Deus, não é fácil, confiando em Deus e deixando sua vida diante dele. No final estaremos orando por cada um. A Bíblia diz assim: a Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então a Deus seja dada toda a honra e toda a glória, e não a nossa, não a denominação de igreja alguma, mas exclusivamente a Deus e a Jesus. E iremos ler um texto bíblico onde o rei Moabe, né? O rei de Moabe, não é rei Moabe, o rei de Moabe, deixa de pagar tributos ao rei de Israel. Ele morre. Porque eram subordinados a Israel. Então a gente vai ver esse episódio aí, ele deixa de pagar tributos a Israel, e vai acontecer um punhado de episódios aí que a gente vai ver. É o capítulo todo, 3 de 2 Reis. É uma narrativa longa, mas com fé em Deus nós vamos fazer dele do prazo. Lê para mim 2 Reis. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. O rei Mesa, dos pais de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Segundo a Reis 3, 1, 4 e 5. Amém. Muitas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus e tudo dá errado. Aí precisamos de um milagre para sairmos dessa situação. Hoje nós vamos ver isso aqui. Perguntamos: quando o milagre acontece em nossas vidas? Quando precisamos desse milagre, tudo dá errado. O tema nosso é o milagre do sacrifício. Na verdade, poderia ser o título, sim, o milagre no horário do sacrifício, o que aconteceu. Mas eu pus o milagre do sacrifício porque nós vamos falar de Jesus, e Jesus é o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus. Jorão é rei de Israel na época. Filho de Acabe, lembra das histórias de Acabe e Jezabel? Histórias horríveis, né? Reinou em Samaria, que era a capital. Começou a reinar em 18º ano de Jeosafá, reinou 12 anos. Não foi tão ruim quanto seu pai Acabe, mas não foi bom. Foi ruim, mas não foi tão ruim, mas foi ruim. Ele fez algumas coisas boas. Não vou mencionar aqui, a Bíblia vai falar em 2 Reis 3, leia lá. Rei de Moabe, né? Moabitas, Mesa, o nome dele. Lembra de Mesa? Não sei que jeito pronuncia, escreve Mesa. Pagava tributo a Israel. 100.000 carneiros e 100.000 carneiros com lã, né? 100.000 lã de carneiros. Então, era o tributo que ele pagava. Deixa eu ver aqui o que era. Olha para mim. Isso, carneirinho e lã de 100.000 carneiros, né? Isso. A lã que era de 100.000 carneiros. Não é 100.000 carneiros, então tem que corrigir isso. 100.000 carneirinhos e lã de 100.000 carneiros. Na Bíblia tá 200.000. Carneiros? Não seria a lã? Não, 100.000 carneirinhos que tá aqui na passagem. E 100.000 lã de carneiro. Os fiotinhos dos grandes. O rei Mesa, rei de Moabe, resolveu não pagar tributos a Jorão, rei de Israel. Não vou pagar mais. Acabe, morreu seu pai, eu não vou mais pagar esse negócio. O rei Jorão de Israel visita todo o reino de Israel e pede ajudar ao rei de Josafá, rei de Judá, para ajudá-lo a combater o rei Moabe.
Então ele pede a Judá, o reino de Judá. Ele pede o rei Jeosafá, que é o rei de Judá, para ajudar a combater o rei de Moabe, que é Mesa. O rei Jeosafá promete ajudar. Está lembrado que o rei Jeosafá já tinha ajudado Acabe e deu errado? Acabe morreu, está ele de novo ajudando gente errada. O rei Jorão disse que era... Aí, eu estou pulando aqui. O rei Jeosafá promete ajudar, mas pergunta qual caminho eles iriam para combater Mesa, rei de Moabe. O rei Jorão disse que era pelo caminho do deserto de Edom. Foram para a guerra. Jorão, rei de Israel, rei de Edom, a Bíblia não fala o nome, e Jeosafá, rei de Judá. Marcharam 7 dias e faltou água. Bom, um homem que era temente a Deus, que é Jeosafá, ajuda um rei que não andava nos caminhos de Deus, que era o rei Mesa, não consulta a Deus que devia ajudar o rei Mesa, e pergunta ao rei Mesa por que lado que ia, não consulta a Deus também. O rei Mesa, que era um homem que não temia a Deus, nem os deuses dele ele temia, que nem consultou os deuses dele, os pais dele. Nós vamos pelo deserto de Edom. Só que caminharam 7 dias e faltou água. Imagina 7 dias de volta até chegar sem água. E bateu Então bateu o desespero entre eles. Então a diferença da atitude de quem serve a Deus e quem não serve. No caso que não serve, a atitude de Jorão, de Mesa, né? Ah, não. Jorão, que é o rei de Israel. Tá certo. A atitude de Jorão, rei de Israel. Ele vai dizer o seguinte, leu 3:10 para mim. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. Reis 3:10. Segundo a Reis. O rei Jorão atribui a falta de água como um castigo de Deus. Não procurou consultar a Deus, não tinha noção do que havia profeta em Israel. E ele vai falar: Deus está me castigando, eu estou passando por isso, porque Deus quer que me entregar na mão do rei, não é? Estrangeiro. E assim que ele faz. Agora, a atitude de Jeosafá, rei de Judá, que era um homem que temia a Deus, foi totalmente diferente. Lê para mim. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Segundo a Reis 3:1a. O rei Josafá age diferente. O rei Josafá pergunta se não há algum profeta de Deus para eles consultarem. Apesar de ter consultado antes de ir à batalha. Apesar que ele devia ter consultado antes da batalha. Mas quando estava na dificuldade, ele lembrou de Deus. Que é antes tarde do que nunca. Mas o rei Jorão não. O que ele fez? Ele não consultou a Deus, não mostrou humildade, ele foi por culpa em Deus. Pela atitude dele de não consultar a Deus. Aí eles vão consultar. Aí um dos servos do rei Jorão, de Israel, disse que tinha o profeta Eliseu. O rei Josafá disse: a palavra do Senhor está com Eliseu. Então o rei Jorão e o rei Josafá e o rei Edom foram falar com Eliseu. Bom, o profeta Eliseu disse ao rei Mesa de Israel: nada tenho a ver com você. Na verdade, isso é o rei Jorão. Nada tenho a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você é um homem que não teme a Deus. Não é? O que você vem aqui como fosse um homem santo pedir alguma opinião minha? Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, Acabe e Jezabel. É como se nós não levássemos uma vida temente a Deus, não lemos Bíblia, não oramos, somos irresponsáveis com as coisas de Deus, somos negligentes, somos sem reverência, somos tudo.
Aí as coisas dão errado, não dá certo, Deus é o culpado, Deus está me castigando. Em vez de falar, Senhor, em quem eu errei? Não. Então, aí a gente vai consultar o profeta e o profeta vai dizer, o que eu tenho contigo? O profeta Eliseu, às vezes era muito duro, às vezes a pessoa faz coisa errada, vem para a igreja, e a gente tem que orar por ela. Às vezes não é uma atitude tão certa, não é isso? Eu estraguei minha saúde bebendo demais, e eu sei que estava errado. Então vamos orar para recuperar, para você conserta. Vamos diminuir isso aí, não é falar para o pessoal, se dane, quem falou você beber? Não. A atitude correta é a atitude de voltarmos atrás e corrigirmos os nossos erros. Então, o rei de Israel responde assim ao profeta Eliseu. Mas o rei de Israel respondeu: não, eu não vou procurar os deuses dos meus pais, porque foi Deus de Israel quem ajuntou a nós, os 3 reis, para ser derrotado pelo rei Mesa de Moabe. Olha que absurdo. Isso está no capítulo 13, versículo. Eu não vou consultar os deuses do meu trabalho, porque Deus de Israel está me castigando. O problema é dele. Não consultou a Deus, não tinha uma vida de intimidade com Deus, não tinha uma vida aos pés de Deus. E Deus é culpado. Que absurdo! O rei Jorão não consultou a Deus de Israel se devia ou não atacar Mesa, rei de Moabe. Não consultou a Deus de Israel por qual caminho deveria atacar. Aí quando tudo dá errado, falta água, Jorão diz ser o Deus de Israel quem reuniu os 3 reis para serem derrotados por Mesa, rei de Moabe. Quem reuniu os 3 reis foi Jorão e não Deus. Foi ele que teve a ideia de reunir os 3. Não tem Deus, não tem nada a ver com isso. É assim que age o mundo. Deus é culpado. Uma vez um cantor falou assim: eu não acredito em Deus porque tem isso e isso errado. Eu falei assim: não, mas é lógico, pela atitude, inclusive ele tem uma atitude muito errada na vida dele. Eu falei: com essa atitude que vocês tomam, Deus é culpado de afastar com esse mundo horrível, que as pessoas, nós não amamos um ao outro, não perdoamos, não somos pessoas de buscar a presença de Deus, e Deus é culpado pelas guerras, pelas fomes e pela castrata. Ele sabe que muita coisa ruim poderia ter sido evitado se preservarmos a natureza, se tivermos uma atitude diferente. Assim agimos muitas vezes. Fazemos tudo sem consultar a Deus e depois de tudo dar errado, falamos que Deus está nos castigando. Então o profeta Eliseu vai mostrar um desprezo tão grande por Jorão. Ele vai dizer assim no capítulo 3,14, deixa que eu ler. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, e eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Ele diz assim: se não fosse pelo rei Josafá de Israel, eu nem olhava na sua cara, nem te dava atenção. Do jeito que você vinha aqui, você ia voltar. Mas por causa dele, eu vou te escutar. Assim são muitas famílias. Não querem nada com a coisa de Deus, só fazer, mas tem um lá que é temente a Deus. E na hora que as coisas vão dar tudo errado, que Deus vai pesar a mão, essa pessoa dobra o joelho. E Deus livra essa família da desgraça, pode falar essa palavra. E Deus fala assim: porque tem um temente a Deus ali. Por causa de uma pessoa, que é Josafá, Deus livrou uma nação, um exército inteiro. A resposta a Jorão, rei de Israel. Então a resposta a Jeoabe, que é rei de Israel, Jorão, que é rei de Israel,
A resposta que uma pessoa que não temente a Deus, está lá em Juízes 10, 14, lê para mim. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Juízes 10, 14. Isso. Clama ao Deus de vocês, não, que ele livra. Quem que é o Deus de você? Qual é o Deus seu? Seu mestrado, sua pós-graduação, seu prédio, tudo. Mas na hora de uma doença, que o médico chega e fala assim, ó, a ciência não tem limite. Você tem tanto dia. Aí você vai clamar ao seu Deus. Aí você chega lá no hospital e diz assim, ó, eu sou famoso, eu tenho 1000 diplomas, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito... Você joga lá e fala assim, agora você é obrigado a me curar, esse é o meu Deus. Aí ele fala assim, não. Ah, eu sou um cara muito bonito, muito malhado. Ele falou, seu corpo malhado não vai te salvar. Se você tem um filho nas drogas, o seu dinheiro não tira ele da droga, nem seu diploma, nem sua beleza, nem nada. Só Deus tira. Só Deus livra o seu casamento quando ele se desfez. Conheci uma pessoa que deixou um emprego no estrangeiro e veio para o Brasil casado. E o casamento dele se desfez. Só Deus para fazer. Nós criamos vários deuses, mas esses deuses não nos livram. Mas a resposta a Jeosafá, rei de Judá, é outra. Ela está lá em Salmo 34, 15. Lê. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor são todos aqueles que é justo, aquele que olha, que faz a vontade de Deus, que procura o caminho de Deus, procura a presença de Deus. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Eliseu escutou Jeosafá, consultou a Deus por causa deste homem que era temente a Deus. E o profeta Eliseu sabia que os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ao injusto não está. Nós estamos esquecendo de falar dos injustos e dos justos. A gente esquece muitas vezes disso. Queremos ser muito agradáveis, queremos ser maleáveis, mas tem hora que não dá. Se você não procurar o caminho de Deus, a resposta sempre vai ser essa: não tenho nada a ver contigo. Vai procurar os seus deuses. Mas se você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, os olhos do Senhor estão sobre você e os seus ouvidos estão te escutando. Então Deus vai dar uma resposta através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai pedir um arpista, alguém que toca a harpa, que toca. Na hora que o arpista está tocando, ele faz uma profecia. Ele diz que para eles cavarem cisternas nos vales onde estava sem água, cava cisternas aí. E vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Não vai chover, não vai ver vento e vai encher de água, é um mistério, né? E vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. E o Senhor entregará nas suas mãos a vocês, e vocês destruirão suas cidades. Está no versículo 15 a 19. Então Deus falou que ia livrar Israel, ia destruir o rei de Moabe, ia pôr água para eles. E Deus cumpre a sua promessa. Então, no dia seguinte, na hora 9 do sacrifício da manhã, a água veio descendo em direção a Edom e alagou a região. A gente lê a Bíblia assim rápido, depois que você vai ater aos detalhes, é muito importante. No dia seguinte, na hora do sacrifício. O que é isso na hora do sacrifício? No templo havia o sacrifício de manhã, às 9 horas, e o outro à tarde, às 15 horas. Êxodo 29, 38, 39. Então eram sacrifícios contínuos em Israel. Todo dia se fazia sacrifício. Um às 9 horas
e umas 15 horas, 3 horas, matava-se um cordeiro. O sacrifício foi feito às 9 horas, o primeiro sacrifício. Os sacrifícios eram feitos no templo, em Jerusalém, pelos sacerdotes. Não foram os 3 reis que fizeram o sacrifício da manhã. Eles estavam no deserto de Edom. Foi na hora do sacrifício da manhã em que a profecia se cumpriu, 9 horas. Uma distância grande de Jerusalém e Edom, deserto de Edom. E é nessa hora, nessa distância do tempo, o sacrifício foi feito lá e o milagre aconteceu aqui, justamente na hora do sacrifício. Prestando culto a Deus, adorando a Deus, fazendo a sua vontade, as promessas de Deus irão se cumprir em nossas vidas, mesmo nas horas da dificuldade. Vamos fazer a vontade de Deus. Tira um tempo para Deus, um pouco de reverência com as coisas de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Deus existe. Não brinque, eu não quero o mal seu. Não quero, eu quero o bem. Deus quer o seu bem. Mas não brinque com Deus, como fez o rei de Israel. Então, quando estava fazendo o sacrifício das 9 horas, o primeiro sacrifício, estava acontecendo um milagre lá. E na sua vida vai acontecer um milagre. Hora que você levar uma vida de referência a Deus, fazer os trabalhos de Deus, levar as coisas sérias, Deus continuar fazendo esse milagre na sua vida. Eu creio plenamente. Em 2 Samuel 22:7 diz o seguinte: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22:7. Então, ele está dizendo: na angústia invoquei o nome do Senhor, gritei por socorro a meu Deus, do seu santo templo. Ele gritou, o salmista disse: eu gritei o socorro do Senhor, mas do seu santo, ele estava lá, ele não está falando que o salmista está lá. Ele gritou por socorro. Do seu santo templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, isso nós estamos falando do Velho Testamento, a gente sabe que no Novo Deus escuta nós em qualquer lugar, mas o templo ele é importante, não vamos tirar a importância do seu santo templo, né? Nós vamos ver lá o rei Salomão dizia: toda vez que você tiver dificuldade, for exilados, olhe para o rumo de Jerusalém e ore. Então lá do templo o Senhor ouviu o seu clamor. 2 Samuel 22:7. Então, quando os moabitas ficaram sabendo que Israel ia atacar eles, e eles reuniram todas as pessoas aptas para a guerra e foram até o acampamento enfrentar o povo de Israel. Só que quando eles chegaram, ele viu aquelas águas lá e o sol bateu. O que aconteceu? Eles pensavam que era sangue, e eles pensaram, os 3 reis brigaram entre si: vamos lá pegar os despojos, os que eles deixaram da guerra. E a hora que eles chegaram lá, desapercebidos, não em posição de guerra, que eles pensaram que eles tinham sido brigados entre si, Israel os atacou, venceu eles e destruiu suas cidades. Assim é o milagre de Deus. Além de fazer o milagre de pôr água no deserto, ele faz o quê? Ele faz confundir o inimigo. Eles tentam, os moabitas tentam forçar a passagem do exército de Israel para até chegar até Edom, para destruir o rei de Edom, mas eles fracassam, e o rei de Moabe vai fazer uma coisa horrível. Uma coisa horrível. O que é? Ele vai sacrificar o seu filho nos muros da sua cidade. Seu filho que era o seu sucessor. Para quê? Para ver se Deus deles livrasse ele daquela ruína. Houve um sacrifício lá em Israel, de um cordeiro, e eles teve vitória aqui. E ele fez um sacrifício muito mais forte, que é matar seu filho, e o Deus dele não escutou. É melhor nós fazermos sacrifício de louvor a Deus no templo de Deus, do que fazermos sacrifício para outros deuses e violentos muitas vezes. Não resolve.
E isso vai acontecer com Jesus. É incrível a vida de Jesus, como ela se encaixa com o Velho Testamento. Então, quando as pessoas não querem desprezar Jesus, a melhor coisa é não ler a Bíblia nem o Velho Testamento. O Velho Testamento vai falar de Jesus. Lê Marcos para mim 15. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Marcos capítulo 15, versículos 25, 33, 34, 37. Amém. Esse Jesus expirou, Jesus morreu. Na hora dos 2 sacrifícios contínuos, no templo houve 2 milagres cumpridas as escrituras sobre o Messias. O Messias deveria morrer para nos salvar, que é Jesus. Quando o sacrifício da manhã, às 9 horas, ocorria, Jesus estava sendo crucificado. No sacrifício da manhã. Quando o sacrifício da tarde estava ocorrendo, às 3 horas da tarde, Jesus estava morrendo na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro sacrificado, tanto da tarde quanto da manhã. Está lá em João 1:29. Jesus substituiu os 2 cordeiros sacrificados no templo diante do templo. Diariamente. Para sempre, né? Então, aqueles 2 cordeiros que todo dia era sacrificado, à tarde ou à noite, Jesus morreu no nosso lugar. Não precisa mais fazer aquilo. Aqui está em Hebreus 10:12. Diz: Jesus morreu uma vez por nossos pecados para sempre. Substituiu aquele cordeiro que era simbólico. Aceite o sacrifício de Jesus. Aceite o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aceite Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós. Muito bonita essa palavra. Cordeiro de Deus sacrificado por nós. O Cordeiro Pascual. Aquele Cordeiro que mais tarde, depois das 18 horas, que foi sacrificado, que era outro Cordeiro, por família, que era o Cordeiro da Páscoa. Era morto no templo, levado para as casas e se celebrava a Páscoa. Aquele é o Cordeiro de Deus. É aquele Cordeiro Pascual do Egito que o seu sangue passado no umbral e livrava os israelitas da morte e nos livra da morte. Jesus é a nossa esperança. Lê a conclusão para mim. Muitas vezes, os servos de Deus encontram-se em situações difíceis, como em um deserto sem água, porque não consultam a Deus ao tomarem alguma decisão. Mas Deus é misericordioso e socorre quando eles pedem ajuda. E quando o sacrifício de uma vida de obediência a Deus é feito, o milagre acontece. Amém. Amém? Amém. Eu tomo uma decisão sem consultar a Deus? Deus tem feito um milagre na minha vida porque eu tenho prestado sacrifícios de louvor? Deus tem feito um milagre, eu tenho prestado sacrifício de louvor, tenho levado uma vida temente a Deus, de buscar a Deus? Ou eu tenho sido amante do mundo? A Bíblia diz: se nós formos amantes do mundo, nós somos amigos de Deus. Mas Deus é bom e misericordioso, nos perdoa. Vamos orar junto? Pai adorado, faz com que a minha vida seja um sacrifício de louvor a Ti. Crendo no Teu Cordeiro Jesus e recebendo bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 141:2 diz o seguinte: Senhor, a Ti clamo, apressa-te a mim, inclina os Teus ouvidos à minha voz, quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso,
e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmo 141, 1, 2. O salmista pede a Deus para ele escutar as suas orações. Pede as suas orações subir aos céus como a fumaça do incenso. A fumaça do incenso subindo aos céus são as nossas orações. A gente vai ver isso lá em Apocalipse. E que suas mãos levantadas pedindo socorro seja como o sacrifício da tarde. Seja como o sacrifício da manhã. Seja como um sacrifício, alguma coisa que você oferece a Deus. Foi no horário do sacrifício da tarde onde ocorreu a morte de Jesus. As suas orações subirão aos céus como um incenso quando você levantar as suas mãos aos céus. Amém? Quando nós orarmos e levantarmos nossas mãos. Não vamos fazer igual o rei de Moabe, Mesa, que sacrificou seu filho. Tem um punhado de gente aí sacrificando a sua família inutilmente. Vamos levantar a nossa mente ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Amém? Quero orar por você. Qual o seu pedido? Qual a sua angústia? Deus vai escutar suas orações subirão ao céu como a fumaça do incenso, e suas mãos levantadas, Deus vai olhar. Sua angústia, onde você está precisando de um consolo, perdeu alguém querido, aonde precisa um milagre, seja qual área da sua vida, problema familiar, ou droga, ou vício, ou doença, ou financeiro. Deus é o Deus do milagre e da cura, e eu creio no milagre de Deus. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na Tua presença a vida desta pessoa que está aqui pedindo hoje. Faça um milagre na vida dessa pessoa. O que ela está precisando, Senhor. Aonde precisa de consolo, consolo. Aonde precisa de milagre, milagre. Aonde eu preciso, Senhor, de algo extraordinário, Senhor. Que essa pessoa já tentou fazer de tudo e não consegue. O Senhor vai abrir portas, ó Senhor. O Senhor vai fazer um milagre, ó Senhor, como faltou água no deserto. Que de um dia para o outro, na hora que ela estiver louvando a Deus, pedindo a Deus, Pai, as águas aparecerão, os milagres aparecerão. Porque nós cremos no Teu milagre, Jesus. Nós cremos no Teu milagre. Só o Teu milagre, Senhor, pode, Senhor, trazer água para a nossa vida, aonde está seco, aonde o Senhor não tem esperança. Nós cremos na Tua esperança. Tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe e escuta as suas orações. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos? O Senhor. Eu estou lendo a bênção final aqui em vez do Pai Nosso. Vai lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. Que as águas venham ao teu deserto e logo dará fontes de água viva. Jesus é a água viva. Jesus é o Deus do milagre. Fique com Jesus, Jesus te abençoe. Amém.